O milionário ficou em choque com as palavras do menino. Tio, eu sei como salvar sua filha, ele disse firme. A menina estava entre a vida e a morte. Havia esperança. O desespero virou tensão. O que aquele garoto sabia? Se esta história lhe interessou, inscreva-se em nosso canal, não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. André Peixoto estava diante da janela do chão ao teto de seu escritório. Na cobertura, sua silhueta recortando uma figura poderosa contra o cenário cintilante da cidade abaixo. Como CEO da Peixoto Empreendimentos, um dos maiores conglomerados de tecnologia do país, ele havia construído um império que tocava milhões de vidas. Os mercados pendiam de cada palavra sua, e seu patrimônio líquido poderia financiar uma pequena nação. No entanto, neste momento nada disso importava. Suas mãos tremiam enquanto segurava o relatório médico, as palavras embaçando diante de seus olhos. Sua filha, Eduarda, com apenas 16 anos, havia sido diagnosticada com a doença de Waldman, uma condição extremamente rara que estava lentamente desligando seu sistema imunológico. O prognóstico era devastador. Os tratamentos convencionais mostravam pouca promessa. Senhor Peixoto? A voz de sua assistente crepitou pelo interfone. O conselho está esperando. Ele fechou os olhos, forçando-se a se concentrar. Diga a eles que estarei lá em 5 minutos. A reunião do conselho se arrastou. Discussões sobre projeções trimestrais e expansões de mercado, parecendo cada vez mais sem sentido. Sua mente continuava vagando para o quarto de Eduarda, na clínica médica particular onde ela havia sido internada 2 semanas atrás. Os melhores especialistas do país haviam sido trazidos, cada um oferecendo a mesma perspectiva sombria. Após a reunião, André dirigiu direto para o hospital. Os corredores imaculados pareciam sufocantes apesar de sua amplitude. Ele encontrou Eduarda em seu lugar habitual junto à janela, desenhando em seu caderno. Apesar de sua condição, ela mantinha uma graça etérea que o lembrava muito de sua mãe. Pai. Seu rosto se iluminou quando ele entrou. Você chegou cedo hoje. Ele forçou um sorriso colocando sua pasta no chão. Pensei que poderíamos jantar juntos. Que tal aquela massa do Giovannini que você adora? O sorriso de Eduarda vacilou, ligeiramente. Os médicos dizem que devo me ater à comida do hospital por enquanto. Mas você poderia me contar sobre o seu dia? André sentou-se na cadeira ao lado da cama dela, notando como o sol da tarde lançava sombras sob seus olhos, destacando a palidez de sua pele. Ela parecia tão frágil, mas seu espírito permanecia inabalável. Apenas o drama corporativo, de sempre, ele disse, tentando manter um tom leve. O Teixeira do marketing ainda não consegue entender o conceito de orçamento. Eduarda riu, mas se conteve quando isso desencadeou um pequeno acesso de tosse. André alcançou a jarra de água, mas ela o afastou com um gesto. Estou bem, pai. Sério. Mas ele não estava bem. Cada pequeno lembrete da condição dela sentia como uma faca torcendo em seu peito. Ele havia construído sua vida sobre o princípio de que tudo tinha uma solução se você jogasse dinheiro e recursos suficientes nisso. Agora, pela primeira vez, ele enfrentava um problema que seus bilhões não podiam resolver. Mais tarde naquela noite, depois que Eduarda havia adormecido, André se encontrou com o Dr. Henrique, seu médico primário. O consultório do médico era um contraste marcante com os quartos estéreis do hospital, com móveis de madeira quente e iluminação suave que pouco fazia para suavizar o golpe de suas palavras. Sr. Peixoto, entendo que isso é difícil de aceitar, mas precisamos ser realistas sobre a condição de Eduarda. Os tratamentos não estão mostrando a resposta que esperávamos. André inclinou-se para a frente, sua voz tensa. Então tentaremos outra coisa. Deve haver tratamentos experimentais, ensaios clínicos. Exploramos essas opções. O Dr. Henrique interrompeu gentilmente. Os ensaios mais promissores têm critérios de elegibilidade rigorosos que Eduarda não atende. E dada a natureza agressiva de sua condição... Não. André levantou a mão. Não me diga para me preparar para o pior. Não vou aceitar isso. Viagem de volta para casa foi um borrão. Em vez de ir para sua cobertura,
André se viu vagando pelas ruas da cidade, algo que não fazia há anos. O ar fresco da noite não fez nada para clarear sua mente. Como todo o seu sucesso, todo o seu poder, poderia não significar nada diante desse desafio. Ele passou por restaurantes cheios de famílias felizes, casais jovens perdidos em seus próprios mundos, vendedores ambulantes guardando suas coisas para a noite. A normalidade de tudo parecia uma piada cruel. Seu telefone vibrava constantemente. E-mails, mensagens, solicitações de reunião, mas ele ignorou todos. Ao virar uma rua mais tranquila, uma voz cortou seus pensamentos. Às vezes, as respostas que procuramos não estão nos lugares onde esperamos encontrá-las. André girou assustado. Nas sombras da entrada de um prédio estava uma senhora idosa, seus cabelos prateados brilhando sob a luz da rua. Ela usava roupas simples, mas já algo em sua presença comandava a atenção. "Com licença?" "Sua filha", ela disse, seus olhos parecendo ver através dele. "A medicina em que você confia tanto não é o único caminho para a cura." André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Como você sabe sobre minha filha?" A mulher sorriu misteriosamente. "Eu sei muitas coisas, Sr. Peixoto, e sei de alguém que pode ser capaz de ajudar. Alguém que pratica uma antiga arte de cura que sua medicina moderna esqueceu." A mente racional de André gritava que isso era absurdo, que ele deveria ir embora. No entanto, algo na postura confiante da mulher o fez hesitar. Depois de semanas ouvindo impossível de todos os especialistas que consultou, até a mais tênue possibilidade de esperança parecia magnética. "Que tipo de cura?" ele perguntou, tentando manter o desespero fora de sua voz. A mulher alcançou sua bolsa de couro gasta e tirou uma pequena caixa de madeira intrincadamente entalhada. Nas montanhas ao norte da cidade, vive um homem conhecido como o Guardião. Ele pratica medicina que precede seus hospitais modernos por séculos. André quase riu. "Você espera que eu confie a vida da minha filha a algum eremita da montanha praticando medicina popular?" "Espero que você confie em seu coração, Sr. Peixoto", ela respondeu calmamente. "O mesmo coração que sabe que seu caminho atual não leva a lugar nenhum. O mesmo coração que o trouxe caminhando por estas ruas hoje à noite, buscando respostas." Ela abriu a caixa, revelando um pequeno pedaço de pergaminho com um endereço escrito em caligrafia fluida. "Vá lá amanhã ao nascer do sol. Alguém estará esperando para guiá-lo até o Guardião. Mas lembre-se, esta jornada requer mais do que apenas dinheiro. O preço da cura nem sempre é pago em reais." Antes que André pudesse responder, um grupo de notívagos passou entre eles. Quando eles se afastaram, a mulher havia desaparecido, deixando apenas a caixa de madeira e o pergaminho em suas mãos. De volta à sua cobertura, André andava inquieto de um lado para o outro. A parte racional de sua mente insistia que isso era ridículo. Ele deveria estar se concentrando em conseguir que Eduarda entrasse em outro ensaio clínico, buscando opções médicas legítimas. No entanto, ele não conseguia afastar as palavras da mulher, ou a certeza em seus olhos. Ele puxou imagens de satélite das montanhas que ela havia mencionado. A área era remota, pouco desenvolvida, exceto por algumas vilas dispersas. O endereço que ela havia dado levava ao que parecia ser uma estação de ônibus abandonada nos arredores da cidade. Seu telefone tocou. Era o Dr. Henrique novamente. "Sr. Peixoto, estive revisando os últimos resultados dos exames de Eduarda. A progressão está acelerando. Precisamos discutir nossos próximos passos." O aperto de André na caixa de madeira se intensificou. "Passarei aí amanhã à tarde. Realmente acho que deveríamos conversar mais cedo." "Amanhã", ele disse firmemente, encerrando a ligação. Ele passou o resto da noite pesquisando tudo o que podia encontrar sobre medicina alternativa e curandeiros tradicionais na região. A maior parte do que encontrou eram artigos acadêmicos depreciativos ou anúncios de armadilhas para turistas. Nada sobre um guardião ou práticas de cura antigas. À medida que a aurora se aproximava, André estava em seu closet, cercado por milhares de reais em ternos de grife. Pela primeira vez, ele se sentiu tolo olhando para eles.
Após um momento de hesitação, ele tirou as roupas mais velhas e simples que pôde encontrar, um par de jeans gastos e um suéter preto simples que ele quase havia esquecido que possuía. As ruas estavam quase vazias, enquanto ele dirigia seu carro menos conspícuo em direção ao endereço. A antiga estação de ônibus parecia ainda mais desolada pessoalmente, suas janelas tapadas, paredes cobertas de grafite. André verificou o pergaminho novamente, imaginando se havia cometido um erro terrível. Então ele o viu. Um menino não poderia ter mais de 12 anos, sentado nos degraus em ruínas. O garoto usava roupas desgastadas e tinha uma mochila velha aos seus pés. Quando avistou André, ele se levantou com uma surpreendente aura de autoridade. "Você chegou na hora certa, Sr. Peixoto", disse o menino, sua voz carregando uma maturidade além de seus anos. "Sou Miguel, serei seu guia até o Guardião." André estudou o menino ceticamente. "Você? Como você sabe sobre o Guardião?" Os olhos de Miguel tinham um toque de diversão. "Ele salvou minha irmã no ano passado, quando todos os médicos haviam desistido, assim como estão desistindo da Eduarda agora." A menção do nome de sua filha enviou outro arrepio através de André. "Como você?" "O Guardião sabe quem precisa dele", Miguel interrompeu. "E ele sabe que você está pronto para encontrá-lo. A única pergunta é, você está pronto para aceitar sua ajuda, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo o que você pensa que sabe?" André olhou de volta para o horizonte da cidade, para a torre que levava seu nome e que representava o trabalho de sua vida. Tudo em sua experiência lhe dizia que isso era loucura. No entanto, quando pensou no sorriso esmorecido de Eduarda, na impotência nos olhos do Dr. Henrique, ele sabia que não tinha escolha. "O que precisamos fazer?" Miguel colocou a mochila nos ombros. "Primeiro precisamos nos livrar desse carro. Onde vamos, precisamos viajar leve. E, Sr. Peixoto, você pode querer deixar seu telefone também. O Guardião não acredita em distrações." Enquanto André hesitava sobre seu telefone, ele vibrou com outra mensagem do Dr. Henrique. "Os últimos resultados de Eduarda são preocupantes. Por favor, ligue imediatamente." Com dedos trêmulos, André desligou o telefone e o entregou a Miguel, que prontamente o guardou em sua mochila. "Bom", disse o menino, "agora podemos começar a verdadeira jornada." O sol da manhã lançava longas sombras, enquanto André e Miguel embarcavam em um ônibus antigo em direção ao norte. Os assentos gastos e as janelas barulhentas do veículo eram muito diferentes dos jatos particulares e carros de luxo aos quais André estava acostumado. Alguns passageiros curiosos olhavam para o par estranho, o empresário bem vestido e o menino maltrapilho, mas Miguel parecia imperturbável com "Atenção! A jornada leva 3 dias", Miguel explicou puxando um mapa gasto de sua mochila. "Precisaremos trocar de ônibus 2 vezes, depois fazer uma caminhada na última parte. O Santuário do Guardião não pode ser alcançado por transporte regular." André se mexeu desconfortavelmente em seu assento. 3 dias? Não posso ficar longe por tanto tempo. Eduarda precisa de mim e a empresa... "Eduarda precisa que você encontre ajuda", Miguel interrompeu firmemente. "E o Guardião não verá ninguém que não esteja disposto a fazer sacrifícios para alcançá-lo." O ônibus partiu e André observou o horizonte da cidade recuar através da janela suja. Cada quilômetro que passava parecia outro passo para longe de seu mundo cuidadosamente controlado. Ele tirou sua carteira, cheia de cartões de crédito e cartões de visita, percebendo de repente quão inúteis eles seriam para onde estavam indo. Miguel notou seu gesto. "Você não precisará desses onde estamos indo. O mundo do Guardião opera com diferentes tipos de moeda." Conforme as horas passavam, André se viu estudando seu jovem guia mais cuidadosamente. Apesar de sua aparência esfarrapada, Miguel se portava com notável compostura. Seus olhos continham uma sabedoria que parecia impossível para sua idade, e ele falava com cuidadosa precisão, escolhendo cada palavra deliberadamente. "Como você acabou trabalhando para o Guardião?" André perguntou enquanto compartilhavam um almoço simples de sanduíches que Miguel havia embalado. A expressão do menino ficou distante.
Eu não trabalhava para ele no início. Como eu disse, minha irmã estava doente. Muito doente. Nós vivíamos nas ruas depois que... Ele fez uma pausa, algo piscando em seu rosto. Depois que nossa família se desfez. O guardião nos encontrou, nos ajudou. Agora eu ajudo outros a encontrá-lo. André sentiu uma sensação incômoda de que havia mais na história, mas Miguel já havia voltado sua atenção para o mapa. O menino traçou a rota com o dedo, apontando onde precisariam trocar de ônibus e por quais vilarejos passariam. À medida que o dia avançava, a paisagem urbana deu lugar ao campo ondulante. O telefone de André teria estado vibrando constantemente, com mensagens e chamadas, mas sua ausência deixou um silêncio estranho. Ele se pegou pensando em Eduarda, imaginando como ela estava, se os médicos haviam notado alguma mudança. A impotência de não poder verificá-la era quase insuportável. Ao pôr do sol, o ônibus parou em uma pequena cidade para passar a noite. Miguel os levou a uma pousada modesta, onde o proprietário cumprimentou o menino como um velho amigo. O quarto era simples. 2 camas estreitas, uma cadeira de madeira e uma pequena janela com vista para as montanhas que se aproximavam cada vez mais. Descanse um pouco, Miguel aconselhou. Amanhã será mais desafiador. Mas o sono escapava de André. Ele ficou acordado, ouvindo os sons desconhecidos do campo e a respiração constante de Miguel na outra cama. Na escuridão silenciosa, as dúvidas começaram a se insinuar. E se tudo isso fosse uma elaborada farsa? E se algo acontecesse com Eduarda enquanto ele estava nessa caçada selvagem? Como se lendo seus pensamentos, Miguel falou suavemente de sua cama. A fé é mais difícil para aqueles que nunca tiveram que confiar nela. Pensei que você estivesse dormindo, André disse assustado. O guardião diz que é quando a maioria das pessoas enfrenta suas maiores batalhas, no silêncio da noite, quando não há nada para distraí-las de seus medos. André sentou-se, estudando a silhueta do menino na escuridão. Você fala como se o conhecesse bem. Eu sei o que ele me ensinou, Miguel respondeu. Que a cura não é apenas sobre consertar o que está quebrado no corpo. É sobre consertar o que está quebrado na alma. Antes que André pudesse responder, uma comoção do lado de fora chamou a atenção deles. As pessoas estavam se reunindo na rua, apontando para o céu. Miguel correu para a janela, um raro sorriso se espalhando por seu rosto. Timing perfeito, ele disse, gesticulando para André se juntar a ele. Acima dos picos das montanhas, a aurora boreal dançava em ondas brilhantes de verde e púrpura, um fenômeno que não deveria ter sido possível tão ao sul. André observou, maravilhado enquanto as luzes pintavam o céu, parecendo pulsar com uma energia sobrenatural. É o sinal do guardião, Miguel explicou. Ele sabe que estamos chegando. Isso é impossível, André protestou. A aurora não pode aparecer aqui. É apenas um fenômeno natural causado por ventos solares e... Senhor Peixoto, Miguel interrompeu, seu jovem rosto sério na luz etérea. Você está buscando uma cura impossível para sua filha. Talvez seja hora de começar a acreditar em coisas impossíveis. A manhã seguinte trouxe chuva forte, transformando as estradas rurais em trilhas lamacentas. O segundo ônibus era mais velho que o primeiro, com janelas que vazavam e assentos que cheiravam a mofo. Enquanto serpenteavam por vilarejos cada vez mais remotos, André notou Miguel ficando mais quieto, mais vigilante. Durante uma parada em um café à beira da estrada, André deu uma olhada em um jornal. As ações de sua empresa haviam despencado 15% após relatos de sua ausência inexplicada. O conselho estaria em caos. Seu império, cuidadosamente construído, estava mostrando suas primeiras rachaduras. Tudo porque ele escolhera seguir uma criança para o meio do nada. Sua empresa sobreviverá sem você, Miguel disse, notando sua preocupação. A questão é, você sobreviverá sem ela? As palavras do menino atingiram desconfortavelmente perto de casa. Toda a identidade de André havia sido construída em torno de seu papel como CEO, seu status como um dos empresários mais poderosos do país. Até mesmo seu relacionamento com Eduarda havia sido moldado por isso. As escolas caras, as férias de luxo, a pressão para viver à altura do nome Peixoto.
À medida que o ônibus subia mais alto nas montanhas, a chuva se transformou em névoa, nuvens espessas e brancas que pressionavam contra as janelas como mãos fantasmagóricas. Os poucos outros passageiros haviam diminuído para nenhum, deixando André e Miguel sozinhos com o motorista, que parecia navegar pelas estradas traiçoeiras mais por memória do que por visão. "Precisamos parar aqui", Miguel anunciou de repente. "A próxima parte faremos a pé." O motorista os deixou no que parecia ser nada mais que uma abertura nas árvores sem fim, sem estação, sem abrigo, nem mesmo uma estrada adequada, apenas uma trilha estreita de terra desaparecendo na névoa. Enquanto colocavam suas bolsas nos ombros, a mochila desgastada de Miguel e a pequena mala que André havia embalado, o comportamento do menino mudou. Ele se movia com nova urgência, constantemente escaneando os arredores. "Precisamos chegar ao abrigo antes do anoitecer", ele explicou, estabelecendo um ritmo acelerado. "A montanha tem suas próprias regras após o pôr do sol." A trilha serpenteava por florestas antigas, cada curva revelando novos desafios. Árvores caídas bloqueavam o caminho, forçando desvios. Riachos inchados pela chuva exigiam travessia cuidadosa. As botas de caminhada caras de André, mal amaciadas, começaram a levantar bolhas em seus calcanhares. Durante um breve descanso, Miguel tirou uma pequena bolsa de couro e espalhou o que parecia ser ervas em sua trilha. Ao olhar questionador de André, ele deu de ombros. "Proteção. O guardião não é o único que vive nestas montanhas." Conforme a tarde avançava, André notou algo estranho em seus arredores. As árvores pareciam se mover quando ele não estava olhando diretamente para elas. Sombras se moviam contra o vento. Uma vez, ele poderia jurar que ouviu música distante, como sinos de vento feitos de vidro. "As terras fronteiriças", Miguel explicou, "onde o mundo regular começa a se misturar com o reino do guardião. Sua mente tentará dar sentido a coisas que nunca teve que entender antes." Eles chegaram a uma clareira justo quando a última luz estava se esvaindo. Uma cabana velha estava em seu centro, suas paredes de madeira desgastadas, mas sólidas. Fumaça subia da chaminé e uma luz quente se derramava de suas janelas. "Timing perfeito", Miguel disse, o alívio evidente em sua voz. "Ficaremos aqui esta noite. Amanhã encontraremos o guardião." Dentro, eles encontraram um fogo já aceso, 2 tigelas de sopa quente esperando em uma mesa de madeira rústica. André olhou ao redor confuso. "Quem?" "A cabana provê", Miguel disse simplesmente, sentando-se para comer. "A magia do guardião garante que seus convidados sejam cuidados." André queria argumentar que magia não era real, que deve haver uma explicação lógica, mas estava exausto demais para debater. A sopa estava deliciosa, aquecendo-o por dentro, e o fogo lançava um brilho reconfortante ao redor do pequeno espaço. Enquanto se preparavam para dormir, Miguel finalmente fez a pergunta que estava pairando entre eles o dia todo. "Você quer saber como eu realmente sei sobre sua filha?" André sentou-se mais ereto. "Você disse que o guardião te contou." "Isso é parte disso", Miguel admitiu. "Mas há mais. 5 anos atrás, meu pai trabalhava para a Peixoto Empreendimentos. Ele era um gerente de nível médio na divisão de tecnologia. Durante a reestruturação da empresa, ele foi um dos milhares demitidos sem aviso prévio." Os olhos do menino refletiam a luz do fogo enquanto ele continuava. "Ele não conseguiu encontrar outro emprego. A indústria havia colocado na lista negra qualquer um envolvido no projeto fracassado. Nossas economias acabaram, depois nossa casa. Minha irmã ficou doente, mas não podíamos pagar o tratamento. Acabamos nas ruas onde o guardião nos encontrou." André sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto as memórias voltavam. A reestruturação havia sido seu primeiro grande movimento como CEO, projetado para racionalizar a empresa e aumentar o valor para os acionistas. Ele nunca havia considerado o custo humano dessas decisões. "Miguel, não estou te contando isso por uma desculpa", o menino interrompeu. "O guardião me ensinou que tudo acontece por uma razão. A demissão do meu pai nos levou até ele e a cura da minha irmã. E agora estou te levando a mesma cura para Eduarda.
Ele alcançou sua mochila e puxou um arquivo familiar, mas o guardião acredita em equilíbrio. Para receber, você deve primeiro entender o que está dando. Amanhã, antes de encontrá-lo, você precisa ler isso. As mãos de André tremiam enquanto ele pegava o arquivo. Era um registro completo das consequências da reestruturação. Não a versão sanitizada apresentada ao conselho, mas o real impacto humano. Milhares de vidas viradas de cabeça para baixo. Famílias destruídas, carreiras arruinadas, tudo em nome do lucro. O preço do guardião não é apenas sobre dinheiro, Miguel disse suavemente. É sobre entender o verdadeiro custo do poder e estar disposto a pagá-lo de volta. O amanhecer rompeu sobre as montanhas, pintando a névoa com tons de ouro e rosa. André não havia dormido. Ele passara a noite lendo o arquivo que Miguel lhe dera, cada página adicionando ao peso esmagador em seu peito. Os números que ele uma vez celebrara como medidas bem-sucedidas de redução de custos agora tinham rostos, nomes, histórias. Famílias despedaçadas, sonhos estilhaçados, vidas permanentemente alteradas, tudo por decisões que ele tomara sem pensar duas vezes. Uma história em particular o assombrava. Sabrina Costa, a irmã de Miguel. Ela havia sido diagnosticada com uma condição autoimune rara logo após a demissão do pai. Sem seguro, a família não pôde pagar o tratamento adequado. O paralelo com a situação de Eduarda era muito gritante para ignorar. Miguel emergiu de seu canto da cabana, já vestido e alerta. Ele deu uma olhada no rosto de André e assentiu. Você entende agora? Entendo que fui cego, André respondeu, sua voz rouca. Todos esses anos, pensei que estava construindo algo grandioso, mas eu estava apenas. Ele parou, incapaz de encontrar as palavras. O guardião diz que a verdadeira visão frequentemente começa com dor, Miguel disse, começando a arrumar sua bolsa. Mas não estamos aqui para puni-lo, Sr. Peixoto. Estamos aqui para ajudá-lo a curar, não apenas Eduarda, mas tudo o que está quebrado. Eles tomaram um café da manhã simples de pão e frutas que havia aparecido misteriosamente na mesa da cabana durante a noite. Enquanto se preparavam para partir, Miguel entregou a André um pacote de tecido áspero. Você precisará trocar de roupa. O santuário do guardião não permite os adornos do mundo exterior. As roupas eram simples, calças largas e uma camisa, feita de algodão não tingido, semelhantes ao que Miguel usava. André trocou sem reclamar, deixando suas roupas caras dobradas na cama da cabana. Cada peça de sua antiga vida que ele despiu parecia remover uma camada de armadura que ele não percebera que estava usando. O caminho que eles seguiram naquela manhã era diferente de tudo que André já havia visto antes. As árvores pareciam sussurrar enquanto eles passavam, seus galhos se movendo em padrões que nada tinham a ver com o vento. Flores floresciam e murchavam em segundos, suas cores mudando como arco-íris vivos. A própria realidade parecia dobrar e flexionar ao redor deles. A fronteira entre os mundos é mais fina aqui, Miguel explicou enquanto navegavam pela paisagem em constante mudança. A magia do guardião remodela a montanha para proteger seu santuário. Apenas aqueles que estão verdadeiramente prontos podem encontrar seu caminho através dela. André teria descartado tal conversa como bobagem apenas alguns dias atrás. Mas depois do que ele vira, depois das verdades que aprendera sobre si mesmo e seu passado, ele descobriu que seu ceticismo estava falhando. O mundo havia se tornado maior, mais estranho e de alguma forma mais real do que as salas de reunião estéreis e coberturas luxuosas que ele uma vez pensara serem o centro da existência. Eles pararam em um riacho cristalino para beber água. Quando André se ajoelhou para beber, ele captou seu reflexo na superfície e, por um momento, viu outra pessoa olhando de volta. Uma versão mais velha de si mesmo, olhos cheios de arrependimento, estendendo a mão como se para avisá-lo. Ele recuou bruscamente, espirrando água em suas roupas simples. As águas aqui nos mostram o que precisamos ver, Miguel disse quietamente. Às vezes é o futuro, às vezes o passado, às vezes a verdade que estivemos escondendo de nós mesmos. Verma-se, André hesitou. Eu vi o que posso me tornar se não mudar.
O guardião acredita que ver o caminho que não queremos tomar é tão importante quanto ver aquele que queremos. Conforme continuavam sua jornada, o ar ficava mais denso de magia. Borboletas com asas de vitral esvoaçavam. O chão sob seus pés zumbia com energia antiga. Até a luz do sol parecia diferente, assumindo cores para as quais André não tinha nome. Perto do meio-dia, eles chegaram a uma face de penhasco coberta de símbolos em espiral que pareciam se mover quando vistos diretamente. Miguel colocou sua mão no centro do padrão e a face rochosa simplesmente derreteu, revelando um caminho oculto. O limiar final, ele anunciou. Além deste ponto, não há volta. Você está pronto, Sr. Peixoto? André pensou em Eduarda, nos milhares afetados por suas decisões passadas, no homem que ele vira no reflexo do riacho. O que acontece se eu disser sim? Tudo muda, Miguel respondeu simplesmente. O guardião lhe mostrará verdades que você não pode desver, ensinará lições que você não pode desaprender. Ele oferecerá uma chance de salvar Eduarda, mas o preço será mais alto do que você imagina. Mais alto do que desistir da minha empresa, minha riqueza? Os olhos de Miguel encontraram os seus, cheios de sabedoria antiga. Essas coisas são apenas posses, Sr. Peixoto. O guardião exige algo muito mais precioso, sua crença em tudo o que você pensa que sabe sobre o mundo. Você está disposto a deixar isso ir? A face do penhasco pulsava com energia, esperando pela decisão de André. Em sua mente, ele viu o rosto de Eduarda. Lembrou-se de sua força mesmo na doença. Ele pensou na família de Miguel, em todas as famílias que ele afetara sem consideração. Ele pensou no império que construíra, que agora parecia tão substancial quanto a névoa da manhã. Mostre-me, ele disse finalmente. Mostre-me o que preciso aprender. Miguel assentiu e fez um gesto para André passar pelo portal. Ao atravessarem a pedra líquida, André sentiu algo fundamental mudar dentro dele. Os últimos fios de sua antiga realidade caíram. E ele entrou em um mundo onde tudo era possível, incluindo, talvez, a salvação para sua filha. O santuário do guardião desafiava tudo o que André pensava saber sobre a realidade. Eles emergiram do portal em um vasto jardim que parecia existir em perpétuo crepúsculo, embora tivessem entrado ao meio-dia. Flores que não poderiam existir na natureza floresciam em todos os lugares. Rosas com pétalas de cristal, orquídeas que emitiam luz suave, árvores com folhas de prata e ouro mutáveis. Bem-vindo ao coração da cura, Miguel disse, sua voz assumindo um tom cerimonial. O guardião cria esses jardins a partir da essência da própria vida pura. Cada planta possui diferentes propriedades curativas, mas apenas ele sabe como usá-las adequadamente. Eles seguiram um caminho feito de pedras que brilhavam suavemente a cada passo. O ar estava denso com fragrâncias que André nunca havia experimentado antes. Algumas doces, algumas afiadas, todas de alguma forma tanto estrangeiras quanto familiares ao mesmo tempo. Borboletas com asas como vitrais esvoaçavam entre as flores, impossíveis, deixando rastros de luz em seu rastro. Enquanto caminhavam mais fundo no santuário, André notou outras pessoas se movendo pelos jardins. Algumas usavam as mesmas roupas simples que ele e Miguel agora vestiam, enquanto outras estavam vestidas com mantos fluidos de várias cores. Todas se moviam com propósito, cuidando das plantas ou carregando vasos cheios de líquidos misteriosos. Os aprendizes do guardião, Miguel explicou. Alguns estão aqui há décadas aprendendo suas artes. Outros são como eu, guias que ajudam a trazer aqueles que precisam a este lugar. Eles passaram por um grupo de crianças brincando em um pátio, suas risadas ecoando com uma qualidade quase musical. André ficou impressionado com o quão saudáveis e vibrantes elas pareciam, até notar os catéteres médicos em seus braços e os sinais reveladores de tratamento em andamento. Todas são pacientes? Ele perguntou suavemente. Miguel assentiu. O guardião acredita que a cura acontece melhor em um ambiente de alegria. Essas crianças estão todas recebendo tratamento, mas também têm permissão para serem crianças, algo que os hospitais modernos frequentemente esquecem.
Eles se aproximaram de uma grande estrutura que parecia ter crescido em vez de ter sido construída, suas paredes formadas por árvores vivas que haviam sido guiadas em formas impossíveis. A entrada era um arco perfeito de galhos entrelaçados, flores florescendo ao longo de seu comprimento, apesar do crepúsculo eterno. Antes que pudessem entrar, uma mulher em um manto roxo profundo emergiu. Ela tinha cabelos prateados e olhos que pareciam mudar de cor conforme ela se movia. André a reconheceu instantaneamente como a mulher da rua da cidade que primeiro lhe contara sobre o guardião. "Você chegou", ela disse sorrindo. "Embora eu nunca tenha duvidado que você chegaria." "Você é uma de suas aprendizes", André disse, a compreensão surgindo. "A primeira", ela corrigiu. "Eu sou Helena e sirvo ao guardião há mais tempo do que você pode imaginar. Mas temos assuntos mais importantes para discutir." Ela se virou para Miguel. "O guardião está pronto para ele, mas primeiro há algo que ele precisa ver." Helena os conduziu através da estrutura viva até uma grande sala circular. As paredes estavam cobertas de espelhos, mas estes não eram superfícies refletoras comuns. Cada um mostrava cenas diferentes: hospitais, casas, ruas, escritórios. Com um sobressalto, André percebeu que estava olhando para momentos de seu passado. "Os espelhos da consequência", Helena explicou. "Eles mostram as ondulações de nossas ações através do tempo. O guardião acredita que antes de podermos seguir em frente, devemos entender completamente onde estivemos." Um espelho chamou a atenção de André. Ele mostrava o dia em que ele anunciara a reestruturação da empresa. Mas em vez de mostrá-lo no pódio, dando seu discurso cuidadosamente preparado, mostrava os funcionários recebendo a notícia. Ele assistiu rostos desmoronarem, viu lágrimas caírem, testemunhou o momento em que milhares de vidas foram viradas de cabeça para baixo por sua decisão. Outro espelho revelou o que aconteceu depois: famílias perdendo casas, crianças sendo tiradas das escolas, relacionamentos tensionados até o ponto de ruptura. Ele viu a história da família de Miguel se desenrolar em dolorosos detalhes. Assistiu enquanto eles gradualmente perdiam tudo pelo que haviam trabalhado. "Pare", André sussurrou, incapaz de suportar mais. "Eu entendo o que fiz." "Entende mesmo?" A voz de Helena era gentil, mas firme. "Entender não é apenas reconhecer erros passados, Sr. Peixoto. É reconhecer o alcance completo de nosso impacto sobre os outros. Cada decisão que tomamos cria ondulações que afetam incontáveis vidas. O poder do guardião vem com um preço similar. Tudo o que ele faz tem consequências. Por isso ele escolhe suas ações tão cuidadosamente." Ela acenou com a mão, e os espelhos mudaram para mostrar novas imagens. André viu Eduarda em seu quarto de hospital, mas de ângulos que ele nunca vira antes. Ele a assistiu fingir ser forte para ele, depois chorar quando estava sozinha. Ele a viu desenhando em seu caderno, desenhos da família que eles costumavam ser, antes da partida de sua mãe, antes que seu trabalho o consumisse. "A doença de sua filha não é apenas uma enfermidade física", Helena disse suavemente. "O guardião vê todo o padrão de doença e cura, as conexões entre corpo, mente e espírito. Para curar Eduarda, devemos primeiro curar as feridas que correm mais profundamente que seus sintomas físicos." Os espelhos de repente ficaram escuros, e um gongo profundo soou em algum lugar à distância. Helena e Miguel trocaram olhares significativos. "Está na hora", Miguel disse. "O guardião está pronto para vê-lo." Helena colocou uma mão no ombro de André. "Lembre-se, Sr. Peixoto, na presença do guardião não pode haver máscaras nem pretensões. Ele o verá como você realmente é, e o que ele oferece dependerá do que ele encontrar. Você está preparado para esse nível, de verdade?" André olhou para os espelhos escurecidos, pensando em tudo o que eles haviam lhe mostrado. Suas ações passadas, suas consequências, a dor que ele causara e a chance de consertar as coisas. "Estou pronto", ele disse, sua voz firme, apesar de seu coração acelerado. "O que for preciso para salvar minha filha." "Então me siga", Helena disse,
levando-os em direção a uma porta que não existia momentos antes. E prepare-se, Sr. Peixoto. As verdades do guardião podem ser mais difíceis de suportar do que qualquer mentira. A câmara do guardião era diferente de tudo que André já tinha visto. A sala circular parecia existir em múltiplas dimensões. Ao mesmo tempo, suas paredes alternando entre pedra sólida e luz pura. No centro, havia uma simples cadeira de madeira, flutuando vários centímetros acima de um espelho d'água que refletia constelações impossíveis. O próprio guardião desafiava a descrição. À primeira vista, ele parecia ser um homem idoso com olhos gentis e pele enrugada, mas conforme André olhava mais de perto, a aparência do guardião parecia fluir como água, às vezes mais jovem, às vezes mais velho, às vezes mal parecendo humano. Suas vestes cintilavam com cores que não deveriam existir, e o ar ao seu redor vibrava com energia pura. André Peixoto! A voz do guardião ressoou pela câmara, de alguma forma tanto um sussurro quanto um trovão. Você viajou longe para chegar a este lugar, tanto em distância quanto em compreensão. André se viu incapaz de falar. Todas as suas perguntas cuidadosamente preparadas, seu instinto de empresário de assumir o controle da situação, derreteram-se na presença do guardião. A condição de sua filha o perturba profundamente. O guardião continuou gesticulando para a cadeira flutuante. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. Quando André se acomodou na cadeira, sentiu uma sensação estranha, como se a madeira estivesse lendo seus pensamentos, escaneando suas memórias, pesando suas intenções. A água abaixo ondulava com imagens de sua vida, o nascimento de Eduarda, a partida de sua esposa, reuniões de diretoria, aquisições corporativas, todos os momentos que o haviam moldado. A doença de sua filha, o guardião disse, andando ao redor da cadeira em um círculo lento, não é o que você pensa. Que é? Os médicos a chamam de doença de Waldman, mas eles veem apenas a superfície. A verdadeira enfermidade corre mais fundo. O que você quer dizer? André finalmente encontrou sua voz. O guardião acenou com a mão sobre o espelho d'água, e as imagens mudaram. André viu Eduarda como uma criança pequena, assistindo-o perder outro jantar, outra peça escolar, outro aniversário. Ele viu a crescente frustração de sua mãe, as discussões que precederam sua partida. Ele viu Eduarda se retraindo, despejando sua solidão em sua arte. O corpo e o espírito estão conectados de maneiras que sua medicina moderna esqueceu. O guardião explicou. A condição de Eduarda é tanto sobre feridas emocionais quanto físicas. Seu sistema imunológico não está apenas falhando, está respondendo a anos de dor não expressa. André sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você está dizendo que eu causei isso? Não diretamente, a voz do guardião suavizou. Mas suas escolhas, sua ausência, sua priorização da riqueza sobre a conexão, elas criaram um ambiente onde tal doença poderia criar raízes. Assim como suas decisões corporativas criaram ondulações de dificuldades que afetaram milhares, suas escolhas pessoais criaram ondas que alcançaram as próprias células de sua filha. A água ondulou novamente, mostrando Eduarda em seu quarto de hospital, desenhando em seu caderno. O guardião gesticulou e a imagem ampliou seus desenhos, página após página de cenas familiares, de momentos que nunca aconteceram, da vida que ela desejava ter. Ela não o culpa, o guardião disse gentilmente. Isso é parte do problema. Ela voltou toda essa dor para dentro, acreditando que não era digna do seu tempo, sua atenção, seu amor. Seu corpo começou a espelhar essa crença, voltando-se contra si mesmo. André agarrou os braços da cadeira, seus nós dos dedos brancos. Você pode ajudá-la, pode curá-la? Posso, o guardião confirmou, mas a cura deve ser completa. Não apenas seu corpo, mas as causas raízes. O preço será tudo em que você construiu sua identidade. Minha empresa, minha riqueza, desistirei. De tudo, André disse sem hesitação. Esses são apenas símbolos, o guardião balançou a cabeça. Eu exijo algo muito mais fundamental. Para curar Eduarda, você deve estar disposto a se transformar completamente, reconhecer e reparar todo o dano que causou,
não apenas a ela, mas a todos que suas ações afetaram. O guardião acenou com a mão novamente, e a água mostrou a família de Miguel, junto com incontáveis outros que haviam sofrido com as decisões corporativas de André. Essas vidas que você perturbou, cada uma deve ser tornada inteira. A cura deve se estender além de sua filha para abranger todo o mal que você causou. Como? André perguntou. Como posso possivelmente compensar tanto? Dedicando sua vida ao serviço, o guardião respondeu. Não caridade de uma posição de poder, mas verdadeiro serviço, trabalhando ao lado daqueles que você uma vez desprezou. Sua riqueza, sua empresa, sua posição, tudo isso deve ser transformado em uma força para a cura em vez de lucro. Guardião produziu um pequeno frasco de cristal cheio de líquido opalescente que rodopiava. Isso curará a enfermidade física de Eduarda, mas para que a cura se estabeleça, para evitar que a doença retorne de outra forma, você deve se comprometer com uma transformação completa. Não apenas abrir mão de sua riqueza, mas mudar fundamentalmente como você se move pelo mundo. Ele estendeu o frasco, mas não o soltou quando André o alcançou. Antes de aceitar, saiba disso, não há volta. O homem que entrou nesta câmara não pode deixá-la. Se você pegar este frasco, você se compromete a se tornar alguém completamente novo. Sua vida de luxo, poder e controle terminará. Você passará anos trabalhando para curar o dano que causou. Só então a cura de Eduarda estará completa. André olhou para o espelho d'água, vendo reflexos de seu antigo eu, o CEO implacável, o pai ausente, o homem que media tudo em lucro e perda. Então ele viu o rosto de Eduarda, cheio de amor apesar de tudo, ainda acreditando nele apesar de suas falhas. Qual é sua escolha, André Peixoto? O guardião perguntou, sua voz ecoando com o peso do destino. A mão de André fechou-se em torno do frasco de cristal, seus dedos roçando a pele antiga do guardião. Naquele momento de contato, visões inundaram sua mente, vislumbres do futuro que o aguardava se ele aceitasse esse caminho. Ele se viu trabalhando em centros comunitários, ajudando famílias a reconstruir suas vidas. Ele observou seu império corporativo se transformar em uma rede de centros de cura e instalações educacionais. Ele se viu sentado com Eduarda, não em um quarto de hospital estéril, mas em um jardim muito parecido com o do guardião, ensinando-a sobre as plantas que haviam salvado sua vida. Eu aceito, ele disse, sua voz firme apesar do tremor em sua alma. O guardião assentiu, soltando o frasco. Então que a transformação comece. Mas lembre-se, o remédio neste frasco é apenas o começo. A verdadeira cura vem das mudanças que você deve abraçar. A câmara de repente se encheu de uma luz suave e pulsante. A água sob a cadeira flutuante começou a espiralar, criando um vórtice de memória e possibilidade. André sentiu algo mudar dentro dele, como se o próprio tecido de seu ser estivesse sendo gentilmente desfeito e refeito em um novo padrão. Sua primeira tarefa, disse o guardião, será retornar à cidade e colocar as coisas em movimento. Seu conselho de administração resistirá às mudanças que você propuser. Seus acionistas ameaçarão ação legal. Antigos aliados se tornarão inimigos. Você está preparado para isso? André pensou nas incontáveis vidas que havia impactado, na família de Miguel, nas horas solitárias de Eduarda no hospital. Sim, o que for preciso. Você precisará de ajuda, o guardião gesticulou, e Helena apareceu na entrada da câmara com Miguel. Helena o guiará através da transformação de sua empresa. Miguel o ajudará a identificar e alcançar aqueles que mais precisam de cura. Helena deu um passo à frente, seu cabelo prateado brilhando na luz da câmara. Já preparamos os documentos necessários. Seus advogados não poderão impedir o que está por vir. E eu sei exatamente quem precisa de ajuda primeiro, Miguel. Acrescentou seu jovem rosto solene, mas esperançoso. O guardião colocou uma mão no ombro de André e o empresário sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. O remédio curará o corpo de Eduarda, mas suas ações curarão seu espírito e os espíritos de muitos outros. Cada vida que você ajudar a reparar,
fortalecerá a magia curativa dentro dela. Como saberei o que fazer? André perguntou, de repente sobrecarregado pela magnitude da tarefa à sua frente. Seu coração o guiará, o guardião respondeu, agora que você finalmente aprendeu a ouvi-lo. Mas lembre-se, esta jornada não é apenas sobre doar riqueza ou fazer reparações. É sobre mudar fundamentalmente como você interage com o mundo. O guardião acenou com a mão e imagens apareceram no ar ao redor deles. Rostos de pessoas que André nunca havia conhecido, mas cujas vidas haviam sido afetadas por suas decisões. Estas são suas verdadeiras responsabilidades agora. Não acionistas ou margens de lucro, mas vidas humanas esperando para serem tocadas pela cura. André levantou-se da cadeira flutuante, sentindo-se mais leve de alguma forma, como se camadas de seu antigo eu estivessem caindo. O frasco de cristal pulsava calorosamente em sua mão, quase vivo com possibilidade. Quando você retornar à cidade, Helena explicou, as coisas se moverão rapidamente. A reunião do conselho está marcada para amanhã de manhã. Ao pôr do sol, a notícia da transformação da Peixoto Empreendimentos será pública. Você está pronto para o caos que se seguirá? André pensou em Eduarda, em sua força, em sua capacidade de amar apesar de tudo. Ele pensou na família de Miguel, em todas as famílias que agora poderia ajudar. O peso de suas decisões passadas parecia pesado, mas pela primeira vez ele viu um caminho para a redenção. Passei minha vida construindo muros, ele disse, olhando para o guardião. Agora passarei construindo pontes. O guardião sorriu, e por um momento sua forma se solidificou na de um sábio ancião, seus olhos refletindo séculos de sabedoria curativa. Então vá, André Peixoto. Vá e comece sua nova vida. Mas lembre-se, no momento em que você sair desta câmara, tudo muda. Não pode haver hesitação nem olhar para trás. Enquanto se preparavam para partir, Miguel puxou a manga de André. Senhor Peixoto, há mais uma coisa que você deveria saber. A cura do guardião, ela não muda apenas o futuro. Às vezes ela pode curar o passado também. André olhou questionadoramente para o guardião, que assentiu lentamente. O tempo não é tão linear quanto o seu mundo acredita. À medida que você cura outros, você pode descobrir que feridas que você pensava serem permanentes começam a desaparecer. Relacionamentos que você pensava estarem quebrados podem se remendar de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Com essas palavras ecoando em sua mente, André deu seu primeiro passo em direção à saída da câmara, em direção à sua nova vida, em direção a um futuro construído sobre a cura em vez do lucro. O frasco de cristal pulsava contra sua palma como um segundo batimento cardíaco, lembrando-o da promessa que havia feito, não apenas para salvar Eduarda, mas para se tornar alguém digno de ser seu pai. O retorno à cidade parecia como caminhar em um mundo diferente. Os arranha-céus reluzentes que uma vez representavam o sucesso de André, agora pareciam monumentos a prioridades mal colocadas. Helena havia providenciado um carro modesto para encontrá-los na base da montanha, muito diferente dos veículos de luxo aos quais André estava acostumado. A reunião do conselho está marcada para as 9 da manhã, Helena disse, consultando um caderno de couro gasto. Já enviamos as notificações necessárias. Sua presença após uma semana de ausência causará um grande alvoroço. André apertou o frasco de cristal em seu bolso, seu calor fornecendo constante segurança. E quanto a Eduarda? Preciso dar o remédio a ela primeiro. Miguel já coordenou com o hospital. Helena o tranquilizou. Iremos lá antes da reunião. Mas lembre-se, o remédio é apenas parte da cura. Suas ações hoje determinarão quão eficaz ele realmente será. Os corredores do hospital pareciam diferentes agora. André notou detalhes que havia ignorado antes. Os rostos preocupados de outros pais. Os sorrisos cansados das enfermeiras. A forma como esperança e medo se misturavam no ar como correntes invisíveis. Quando chegaram ao quarto de Eduarda, encontraram-na acordada desenhando como de costume. Pai! Seu rosto se iluminou, depois ficou curioso ao perceber sua aparência transformada. As roupas simples, o olhar mudado em seus olhos. Você parece diferente.
André sentou-se ao lado de sua cama, pegando sua mão. Eu estou diferente, querida, e as coisas vão ser diferentes de agora em diante. Melhores. Ele tirou o frasco de cristal, seu líquido opalescente capturando a luz da manhã. Encontrei algo que vai ajudar você a se curar. Eduarda estudou o frasco com olhos de artista. É lindo. Mas, pai, onde você esteve? O Dr. Henrique tem tentado te contatar e as notícias têm falado sobre a empresa. Eu sei e vou explicar tudo. Ele destampou o frasco cuidadosamente. Mas primeiro preciso que você confie em mim mais uma vez. Enquanto Eduarda bebia o remédio do guardião, André sentiu o ar no quarto mudar sutilmente. As cores pareciam mais brilhantes, os sons mais claros. Os olhos de Eduarda se arregalaram quando o líquido tocou seus lábios. Tem gosto de luz do sol e chuva e algo mais que não consigo descrever. Em minutos, um brilho sutil parecia emanar de sua pele. A tensão constante que ela carregava nos ombros começou a relaxar. Quando o Dr. Henrique entrou para a ronda matinal, ele parou, olhando incrédulo para as fichas do paciente. Isso é impossível, ele murmurou, verificando os sinais vitais de Eduarda repetidamente. Seus números estão se estabilizando. Os marcadores de inflamação estão caindo. Como não é importante, André disse firmemente. O que importa é que ela está se curando. Ele se virou para Eduarda, cujos olhos estavam mais brilhantes do que ele vira em meses. Querida, preciso ir a uma reunião agora. Uma que vai mudar muitas coisas. Mas prometo, quando eu voltar, conversaremos sobre tudo. Isso significa que eu realmente estou melhorando? Eduarda perguntou, esperança e cautela lutando em sua voz. André apertou sua mão. Sim, mas vai exigir mudanças de nós dois. Não, mais jantares perdidos, não mais colocar o trabalho em primeiro lugar. Vamos construir uma nova vida, uma que importa mais do que qualquer empresa. Helena e Miguel esperavam no corredor enquanto André se despedia de Eduarda. O rosto do menino estava pensativo. O remédio está funcionando mais rápido que o normal, ele observou. O guardião estava certo. Seu compromisso com a mudança está fortalecendo seus efeitos. A viagem até a sede da Peixoto Empreendimentos deu a André tempo para se preparar. Helena revisou sua estratégia uma última vez. Os documentos que ela preparara transformariam a empresa em algo completamente novo, uma fundação dedicada a curar o dano que havia causado ao longo dos anos. Os acionistas lutarão contra isso, ela advertiu. Você está essencialmente desmontando sua máquina de lucros. Deixe-os lutar, André respondeu observando a cidade passar. Temos algo mais forte que seus advogados. Temos a verdade. Ao chegarem ao imponente edifício de vidro que levava seu nome, André viu as equipes de mídia já se reunindo. A notícia de seu retorno havia vazado. Helena entregou-lhe uma pasta simples contendo os documentos que mudariam tudo. Lembre-se, ela disse baixinho, a partir deste momento, cada ação deve servir à cura, não apenas para Eduarda, mas para todos afetados pela antiga Peixoto Empreendimentos. O saguão ficou em silêncio quando André passou, ladeado por Helena e Miguel. Não havia mais o terno de poder e a presença imponente que uma vez o definiam. Em vez disso, ele se movia com um tipo diferente de autoridade, nascida do propósito, não do poder. As portas da sala do conselho se abriram para revelar uma cena de caos mal contido. Membros do conselho se aglomeravam em grupos tensos. Advogados sussurravam urgentemente ao telefone, e a equipe executiva de André observava confusa, enquanto seu CEO entrava usando roupas que pareciam mais apropriadas para um retiro espiritual do que para uma reunião corporativa. Qual é o significado disso, Peixoto? Humberto Negrão, o diretor-líder, exigiu. Você desaparece por uma semana, as ações despencam, e agora você aparece parecendo alguém que finalmente entendeu o que importa. André completou para ele. Ele colocou a pasta de Helena na mesa de conferência polida e a abriu lentamente. Senhoras e senhores, convoquei esta reunião para anunciar algumas mudanças. A Peixoto Empreendimentos, como vocês a conhecem, termina hoje. Algo novo.
Algo melhor começa em seu lugar. A sala irrompeu em protestos, mas André permaneceu firme, o calor do poder do guardião fluindo através dele. Em seu bolso, ele podia sentir o frasco de cristal vazio pulsando como um segundo batimento cardíaco, lembrando-o da promessa que fizera, não apenas a Eduarda, mas a todos cujas vidas ele agora poderia ajudar a curar. A sala de reuniões nunca havia estado tão carregada de energia. André estava de pé na cabeceira da mesa, os documentos de Helena espalhados à sua frente, enquanto ele delineava sua visão para a transformação da empresa. O choque inicial de sua aparência havia dado lugar a uma oposição cada vez mais vocal. Isso é suicídio corporativo. Humberto Negrão bateu o punho na mesa. Você não pode simplesmente transformar uma empresa lucrativa em algum tipo de fundação beneficente. Observe-me, André respondeu calmamente. Ele acenou para Helena, que começou a distribuir pastas grossas para cada membro do conselho. O que vocês estão recebendo agora é uma auditoria completa de cada decisão que esta empresa tomou sob minha liderança. Não apenas o impacto financeiro, mas o custo humano. A sala ficou quieta enquanto os membros do conselho começavam a ler. André havia esperado resistência, mas não havia antecipado o poder da verdade para silenciar até mesmo os oponentes mais vocais. Página após página, detalhava as reais consequências de suas decisões corporativas: famílias deslocadas, comunidades perturbadas, vidas alteradas para sempre. Isso é história antiga, um diretor protestou fracamente. Negócios são negócios. Você não pode dirigir uma empresa baseado em sentimentos. Não, André concordou. Você não pode dirigir uma empresa baseado em sentimentos, mas você pode dirigi-la baseado na cura. Ele apertou um botão e as telas da sala ganharam vida, mostrando imagens das pessoas afetadas por suas decisões. Estes não são números em uma planilha. São pessoas reais, com vidas reais, e temos o poder de ajudá-las. Helena deu um passo à frente, sua presença comandando a atenção. Os documentos de reestruturação são legalmente vinculativos. O Sr. Peixoto tem controle majoritário e sua decisão é final. A Peixoto Empreendimentos será transformada na Fundação Peixoto para a Cura Comunitária, com uma dotação inicial de toda a sua fortuna pessoal. Os advogados corporativos se reuniram, revisando freneticamente os documentos. André pôde ver o momento em que perceberam que não havia brechas, nenhuma maneira de impedir o que estava acontecendo. Ele havia dado a Helena tudo o que ela precisava para tornar essa transformação irreversível. A primeira prioridade da Fundação, André continuou, será estabelecer centros de cura nas comunidades afetadas por nossas decisões passadas. Forneceremos saúde, educação e oportunidades econômicas para aqueles que deslocamos. Cada projeto será guiado pelas pessoas que estamos tentando ajudar. Miguel, que havia observado silenciosamente de um canto, deu um passo à frente. Posso falar sobre o impacto que isso terá. Minha família foi uma das milhares afetadas pelas decisões da Peixoto Empreendimentos. Agora, temos a chance de transformar essa dor em propósito. As palavras do menino carregavam um peso que silenciou até mesmo os executivos mais endurecidos. André viu vários membros do conselho se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras, talvez pela primeira vez vendo o rosto humano de suas decisões corporativas. Todos vocês são bem-vindos para ficar e fazer parte desta transformação, André ofereceu. Mas entendam, a velha maneira de fazer negócios acabou. Agora estamos no negócio da cura. Humberto Negrão levantou-se, seu rosto vermelho de raiva. Isso é chantagem emocional. Os acionistas nunca aceitarão. Os acionistas receberão compensação justa. Helena interrompeu suavemente. Mas eles não poderão impedir isso. A estrutura legal é inviolável. E a reação pública? Ela gesticulou para as janelas, onde helicópteros de notícias podiam ser vistos pairando. Fará qualquer oposição parecer ganância corporativa, tentando impedir uma mudança positiva. Como se fosse uma deixa, os telefones ao redor da sala começaram a vibrar com alertas de notícias. A história havia estourado. A transformação da Peixoto Empreendimentos já estava nas manchetes.
André captou vislumbres da cobertura em várias telas. Gigante corporativo se transforma em fundação de cura. E CEO bilionário doa fortuna para ajudar comunidades. Um por um, os membros do conselho começaram a perceber a inevitabilidade do que estava acontecendo. Alguns saíram furiosos em protesto, outros ficaram sentados em silêncio atordoado, e alguns, um número surpreendente na verdade, começaram a fazer perguntas sobre como poderiam ajudar na transição. André sentiu uma sutil mudança na energia da sala, reminiscente do santuário do guardião. Era como se o próprio ato de escolher a cura sobre o lucro tivesse criado um efeito cascata, tocando até mesmo aqueles que inicialmente haviam resistido. Helena tocou seu braço gentilmente. É hora da coletiva de imprensa. Você está pronto para contar ao mundo sobre a nova Fundação Peixoto? André pensou em Eduarda em seu quarto de hospital, já mostrando sinais de recuperação. Ele pensou na família de Miguel e em todas as outras famílias que agora teriam uma chance de uma vida melhor. Ele pensou nas palavras do guardião sobre a cura se estendendo além do presente, tanto para o passado quanto para o futuro. Estou pronto, ele disse, endireitando suas roupas simples. Mas primeiro, há algo mais que precisamos fazer. Ele se virou para Miguel. Você e sua família estariam dispostos a me ajudar a contar esta história? O mundo precisa ouvir daqueles que foram afetados, não apenas de mim. Os olhos de Miguel se arregalaram com compreensão. Você quer começar a cura agora mesmo, não é? Cada momento que esperamos é um momento em que alguém sofre desnecessariamente, André respondeu. O guardião me mostrou que a verdadeira cura requer mais do que apenas boas intenções. Requer ação, verdade e a coragem de enfrentar as consequências de nossas escolhas. Enquanto se preparavam para enfrentar a mídia, André sentiu o frasco de cristal vazio pulsar mais uma vez em seu bolso. Mas agora ele entendia. A verdadeira magia não estava no remédio. Estava na escolha de se transformar, de curar, de corrigir o que uma vez estava errado. A recuperação de Eduarda era apenas o começo de uma cura muito maior que estava prestes a se desenrolar. A coletiva de imprensa se transformou em algo que ninguém esperava. Em vez dos habituais anúncios corporativos feitos atrás de um pódio, André criou um círculo de cadeiras no grandioso saguão da empresa. Ele se sentou ao lado de Miguel e sua família, enquanto ex-funcionários e membros da comunidade, afetados pelas decisões passadas da Peixoto Empreendimentos, preenchiam as outras cadeiras. Hoje, não estamos apenas anunciando uma mudança na estrutura de negócios, André começou, sua voz ecoando claramente pelo silêncio atônito. Estamos reconhecendo nossa responsabilidade de curar o dano que causamos e nos comprometendo com um novo caminho adiante. A mídia assistiu fascinada, enquanto pessoa após pessoa se levantava para compartilhar sua história. O pai de Miguel, Jaime Bento, falou sobre perder não apenas seu emprego, mas seu senso de propósito. Sua mãe, Sandra, descreveu a luta para manter a família unida. Outras famílias compartilharam experiências semelhantes: casas perdidas, sonhos adiados, comunidades dilaceradas. Mas então, algo notável aconteceu. Conforme cada pessoa terminava sua história, elas também falavam sobre suas esperanças para o futuro, sobre como a cura poderia ser. A energia na sala mudou de dor para possibilidade. Helena moveu-se suavemente pela multidão, distribuindo planos detalhados para as primeiras iniciativas da fundação. Centros de saúde seriam estabelecidos em comunidades carentes. Programas educacionais forneceriam novas habilidades e oportunidades. Microcréditos ajudariam pequenos negócios a se reconstruírem. Senhor Peixoto, um repórter chamou. Seus acionistas já estão ameaçando ação legal. Alguns analistas estão chamando isso de suicídio corporativo. Como você responde? André sorriu, lembrando-se das palavras do guardião sobre transformação. Eu respondo com a verdade. Por anos, medimos o sucesso em margens de lucro e preços de ações. Mas há outras maneiras de medir valor. Pergunte a essas famílias o que importa mais. Mais um trimestre de lucros recordes
ou seus filhos terem acesso à saúde? As câmeras se viraram para capturar os acenos de cabeça e murmúrios de concordância dos membros da comunidade reunidos. Miguel se levantou, sua jovem, voz clara e confiante. Minha irmã ficou doente porque nossa família perdeu tudo, incluindo nosso plano de saúde. Quantas outras crianças estão lá fora enfrentando a mesma situação? Isso não é sobre suicídio corporativo, é sobre responsabilidade corporativa. Conforme a coletiva de imprensa continuava, André recebeu uma mensagem do Dr. Henrique. Os últimos exames de Eduarda mostravam uma melhora notável. O misterioso remédio estava funcionando, fortalecido por cada ato de cura que se espalhava a partir da criação da fundação. Mas nem todos estavam celebrando. Do lado de fora do edifício, um grupo de acionistas furiosos havia se reunido, seus protestos ficando cada vez mais altos. Humberto Negrão estava dando entrevistas, prometendo desafios legais e exigindo intervenção do governo. Deixe-os protestar, Helena disse calmamente. Cada ataque que eles fazem apenas prova por que essa transformação é necessária. Quanto mais eles lutam para proteger seus lucros, mais o apoio público cresce para nossa causa. O dia continuou com uma série de reuniões menores, cada uma focada em aspectos específicos do trabalho da Fundação. André se reuniu com líderes comunitários, profissionais de saúde, educadores e assistentes sociais. Cada conversa revelava novas oportunidades de cura, novas maneiras de ajudar. No final da tarde, ele retornou ao hospital para encontrar Eduarda sentada na cama, seu caderno de desenhos cheio de novos esboços. Mas estes não eram as cenas familiares solitárias que ela costumava criar. Em vez disso, ela havia desenhado o que pareciam ser centros de cura, jardins semelhantes ao do Guardião, lugares onde as pessoas poderiam encontrar ajuda e esperança. Tive os sonhos mais estranhos, pai, ela disse, mostrando-lhe os desenhos. Vi todos esses lugares onde as pessoas estavam se ajudando, onde ninguém tinha que ficar sozinho ou com medo. E nos sonhos, nós também estávamos lá, fazendo parte de tudo isso. André sentou-se na beira de sua cama, olhando para os desenhos, que combinavam tão de perto com sua própria visão para a fundação. Esses não eram apenas sonhos, querida. Eles estão se tornando realidade. Você gostaria de ajudar a fazê-los acontecer? Os olhos de Eduarda se iluminaram. Sério? Mas e a empresa? Todas aquelas reuniões importantes e viagens de negócios? A empresa está mudando, ele explicou, puxando-a para um abraço gentil. Tudo está mudando. Vamos construir algo novo, algo que importa mais do que dinheiro ou poder, algo que ajuda as pessoas a se curarem. Pela janela do hospital, eles podiam ver o pôr do sol pintando o céu em cores que lembravam André do santuário, do Guardião. Em algum lugar naquele lugar místico, ele sabia. O antigo curandeiro estava observando, guiando, garantindo que cada passo em direção à transformação fortalecesse a magia curativa que agora fluía pelas veias de Eduarda. Uma batida suave na porta revelou Miguel e sua família. Eles tinham vindo compartilhar o jantar com Eduarda, sanduíches simples e frutas, mas de alguma forma mais significativos do que qualquer jantar de negócios que André já havia participado. Enquanto as crianças conversavam e os adultos compartilhavam conversas tranquilas sobre o futuro, André sentiu outro pulso do frasco de cristal vazio em seu bolso. Mas agora ele entendia perfeitamente sua mensagem. A verdadeira cura não era apenas sobre curar doenças, era sobre restaurar conexões, reconstruir comunidades e lembrar o que realmente importava na vida. O Guardião estava certo. Tudo estava mudando. Não apenas a saúde de Eduarda ou a estrutura da empresa, mas o próprio tecido de como todos eles se relacionavam uns com os outros. E com cada pequeno ato de cura, cada conexão restaurada, cada momento de genuíno cuidado humano, a transformação se tornava mais forte. Um mês após o início da transformação, o primeiro centro de cura da Fundação Peixoto abriu suas portas. A localização era simbólica, um galpão renovado no mesmo bairro onde a família de Miguel havia morado antes de perder sua casa.
A transformação do edifício espelhava as mudanças maiores ocorrendo na comunidade. Os frios muros, de aço e concreto, haviam dado lugar a madeiras quentes e jardins vivos, inspirados no santuário do guardião. Luz natural inundava o espaço através de clarabóias, e o ar carregava a fragrância sutil de ervas curativas cultivadas na estufa do telhado. Helena havia supervisionado cada detalhe, garantindo que o espaço nutrisse tanto o corpo quanto o espírito. "É lindo", Eduarda sussurrou, rodando sua cadeira de rodas pela entrada principal. Sua força estava retornando diariamente, mas ela ainda se cansava facilmente. O remédio do guardião havia feito milagres, mas a cura completa levaria tempo. Assim como a cura da comunidade seria um processo gradual. André observava sua filha explorar o centro com Miguel, ambas as crianças apontando características que haviam ajudado a projetar. O toque artístico de Eduarda era evidente nos murais decorando as paredes, enquanto a sabedoria prática de Miguel havia influenciado o layout das áreas de serviço. O centro ofereceria mais do que apenas cuidados médicos. Salas de aula ofereceriam treinamento profissional e educação. Uma cozinha comunitária serviria refeições saudáveis e ensinaria nutrição. Grupos de apoio ajudariam famílias a navegar por desafios semelhantes aos que a família de Miguel havia enfrentado. "Senhor Peixoto", uma voz familiar o fez se virar. Jaime Bento, o pai de Miguel, estava próximo em um uniforme novo e impecável. Ele havia aceitado a posição de gerente das instalações, sua formação em engenharia perfeita para manter os sistemas complexos que mantinham o centro funcionando. "Jaime, por favor, agora é apenas André." "Velhos hábitos", Jaime sorriu levemente. "O primeiro grupo de famílias chega amanhã. Está tudo pronto, graças às habilidades organizacionais da sua filha." Eduarda havia se dedicado ao projeto, com uma energia surpreendente, seus talentos artísticos evoluindo para um dom de design que tornava os espaços acolhedores e seguros. Sua própria experiência como paciente lhe dera percepções únicas sobre o que as pessoas precisavam para se sentirem confortáveis durante a cura. A cerimônia de inauguração do centro foi intencionalmente pequena, sem circo midiático, sem fanfarra corporativa. Apenas membros da comunidade, profissionais de saúde e famílias que usariam os serviços. André havia aprendido com o guardião que a verdadeira cura acontecia melhor em momentos tranquilos de conexão genuína. Sandra Bento, a mãe de Miguel, liderou a primeira sessão do grupo de apoio, compartilhando a história de perda e recuperação de sua família. Outras famílias compartilharam experiências semelhantes, e a sala se encheu de um sentimento palpável de compreensão e esperança. No jardim tranquilo do centro, projetado para ecoar o santuário do guardião em menor escala, André encontrou Helena em profunda conversa com um grupo de curandeiros tradicionais de várias origens culturais. "A sabedoria do guardião não é exclusiva dele", ela explicou mais tarde. "Cada cultura tem suas próprias tradições de cura. Ao honrar essas práticas junto com a medicina moderna, criamos algo mais poderoso do que qualquer abordagem isolada." As mudanças não se limitavam ao centro de cura. Por toda a cidade, as ondulações de transformação continuavam a se espalhar. Ex-funcionários da Peixoto Empreendimentos, inspirados pela nova direção da empresa, voluntariavam suas habilidades para ajudar outras famílias necessitadas. Acionistas que inicialmente haviam ameaçado processos judiciais começavam a retirar sua oposição, alguns até prometendo apoio ao trabalho da fundação. A recuperação de Eduarda continuava a progredir, fortalecida por cada nova conexão que ela formava com as famílias no centro. Suas sessões de arte-terapia se tornaram uma atividade favorita para crianças lidando com doenças ou traumas. Ajudando outros a expressar seus sentimentos no papel, ela encontrava sua própria cura se aprofundando. Tarde da noite, enquanto André revisava planos para o próximo centro de cura, ele sentiu o frasco de cristal pulsar mais fortemente do que nunca. Olhando para cima, ficou atônito ao ver um brilho familiar no ar, como a aurora que havia aparecido durante sua jornada até o guardião.
A luz se condensou em um brilho suave que preencheu a sala. Dentro dela, ele quase podia ver o rosto sorridente do guardião, aprovando as mudanças ocorrendo. O frasco vazio ficou quente em seu bolso, lembrando-o de que o remédio havia sido apenas o começo. A verdadeira magia curativa estava nas conexões sendo restauradas, nas comunidades sendo reconstruídas, nas vidas sendo transformadas. Miguel apareceu na porta, seu rosto sério. Mais famílias chegaram, ele disse. Elas ouviram sobre o que estamos fazendo aqui. Estão pedindo ajuda. André levantou-se de sua mesa, deixando a papelada para trás. Nos velhos tempos, ele teria delegado tais assuntos a subordinados. Agora ele entendia a importância da conexão pessoal no processo de cura. Vamos conhecê-las, ele disse, e enquanto caminhavam juntos pelos corredores tranquilos do centro, ele sentiu a justeza desse novo caminho. O guardião havia lhe mostrado que a verdadeira riqueza não era medida em reais, mas no número de vidas tocadas, na quantidade de cura compartilhada, na profundidade das conexões restauradas. Lá fora, o horizonte da cidade ainda brilhava com seu habitual esplendor corporativo, mas André o via de maneira diferente agora. Cada edifício representava não apenas oportunidades de negócios, mas comunidades esperando para serem curadas. A transformação que começara com a jornada desesperada de um pai para salvar sua filha estava se tornando algo muito maior, um movimento de cura que tocaria incontáveis vidas. A voz de Eduarda ecoava do jardim, onde ela estava ensinando outras crianças a desenhar. Seu riso, antes raro, agora vinha facilmente e com frequência. A cura do guardião lhe devolvera não apenas sua saúde, mas sua alegria, e através dela, essa alegria estava se espalhando para outros. 6 meses após a abertura do primeiro centro de cura, Eduarda estava de pé no pódio no jardim da mais nova instalação. Sua voz forte e clara, enquanto ela se dirigia à multidão reunida. A menina frágil do hospital havia desaparecido, substituída por uma jovem mulher confiante que havia encontrado seu propósito em ajudar outros a se curarem. Quando eu estava doente, ela começou. Achei que estava sozinha, mas através da minha jornada de recuperação, aprendi que a cura não é algo que acontece isoladamente. É algo que fazemos juntos, como uma comunidade. André observava do lado, seu coração transbordando de orgulho. Os centros de cura haviam superado as expectativas de todos, não apenas em termos do cuidado médico que forneciam, mas em sua capacidade de reconstruir comunidades quebradas. 5 instalações estavam agora operando pela cidade, com planos para 20 mais em todo o país. Helena apareceu ao seu lado, seus cabelos prateados capturando a luz da manhã. O guardião enviou uma mensagem. Ela disse suavemente: ele está satisfeito com a forma como a cura se espalhou. De fato, a transformação havia assumido vida própria. Outras corporações, inspiradas pelo exemplo da Fundação Peixoto, haviam iniciado suas próprias iniciativas para reparar os danos causados às comunidades. O movimento estava crescendo além de qualquer coisa que André pudesse ter imaginado naquela noite desesperada, quando ouviu falar do guardião pela primeira vez. Miguel, que se tornara uma espécie de irmão para Eduarda, estava próximo com sua família. Os Bento não eram mais vítimas de demissões corporativas, mas líderes no trabalho da fundação. Jaime havia desenvolvido sistemas inovadores para gerenciar os centros de cura, enquanto os grupos de apoio de Sandra haviam se tornado um modelo para programas de cura emocional em todo o país. A coisa realmente notável, Miguel disse, juntando-se a eles, é como a cura continua se espalhando de maneiras inesperadas. Você viu as notícias desta manhã? Ele entregou a André um tablet mostrando manchetes sobre Humberto Negrão, o ex-membro do conselho que havia se oposto mais vigorosamente à criação da fundação. Após meses lutando contra a transformação, ele havia experimentado seu próprio despertar. Sua filha, descobriu-se, estava lutando contra a mesma condição que havia afetado Eduarda. Ele está pedindo ajuda, Miguel explicou. Não apenas para sua filha, mas para todas as famílias que ele ignorou durante seus anos de liderança corporativa. André lembrou-se das palavras do guardião sobre a cura, se estendendo além do presente para o passado e o futuro.
Ele havia visto isso acontecendo, antigas feridas se curando, relacionamentos quebrados se reparando, até mesmo a própria cidade parecendo se transformar à medida que mais pessoas abraçavam o poder da conexão humana genuína. A voz de Eduarda atraiu sua atenção de volta para a cerimônia. Hoje não estamos apenas abrindo outro centro de cura, ela anunciou. Estamos começando algo novo. O programa jovem da Fundação Peixoto treinará jovens para se tornarem guias de cura, como meu amigo Miguel. Porque às vezes, a melhor cura vem daqueles que entendem o que significa precisar de ajuda. A multidão aplaudiu enquanto Eduarda revelava uma placa dedicando o programa juvenil a Miguel e sua família. Os olhos do menino se arregalaram de surpresa. Ele não sabia sobre esta parte da cerimônia. Mais tarde, enquanto as famílias faziam um tour pela nova instalação, André se encontrou no jardim do telhado, projetado para ecoar o santuário do guardião. As ervas e flores aqui não eram mágicas como aquelas no santuário da montanha, mas carregavam seu próprio tipo de poder curativo, o poder da esperança tornada visível. Pai? Eduarda se juntou a ele, seu caderno de desenho sob o braço. Tive outro sonho na noite passada. Vi o guardião. André tocou o frasco de cristal que ainda carregava, agora liso e frio contra sua pele. O que ele disse? Ele me mostrou algo incrível, ela disse, abrindo seu caderno para revelar uma série de desenhos. Todos esses diferentes centros de cura, não apenas aqui, mas em todo lugar. E eles estavam todos conectados por essas linhas de luz, como a aurora que vimos nas montanhas. Os desenhos mostravam uma rede intrincada se espalhando por cidades, países, continentes, uma teia de cura tocando vidas em todos os lugares. André reconheceu a visão do guardião em cada traço do lápis de Eduarda. Ele disse que o verdadeiro remédio não era o que estava no frasco. Eduarda continuou, seus olhos brilhando de compreensão. O verdadeiro remédio é o que acontece quando as pessoas se lembram de como cuidar umas das outras. Uma brisa repentina trouxe o aroma das ervas do guardião, impossivelmente fresco e puro no meio da cidade. André olhou para cima para ver o ar cintilando com padrões familiares de luz, não tão dramáticos quanto a aurora da montanha, mas inconfundivelmente a mesma energia. A cura estava se espalhando, crescendo, transformando. Cada pessoa tocada por ela se tornava uma portadora dessa mesma magia, passando-a adiante através de atos de bondade, compreensão e cuidado genuíno. O guardião havia sabido que isso aconteceria, havia sabido que salvar uma criança poderia levar a salvar incontáveis outras. Enquanto pai e filha ficavam no jardim, observando a luz dançar sobre a cidade, eles podiam sentir o pulso da energia curativa fluindo através de tudo, através dos centros que haviam construído, através das comunidades que haviam ajudado a restaurar, através de seu próprio relacionamento restaurado. O presente do guardião não havia sido apenas o remédio no frasco, mas a compreensão de que a verdadeira cura era algo que todos eles podiam criar juntos.